Oi, meninas. Hoje eu vim gravar um vídeo que eu acho... Não, certeza. É um vídeo que é mais um bate-papo do que vir falar, assim, sobre beleza, eu acho. É um vídeo que eu já queria fazer há muito tempo. Na verdade, é um assunto que quem me acompanha há bastante tempo já viu eu falar sobre ele no blog. Eu já fiz texto falando até há pouco tempo. Eu fiz... Mas eu nunca me filmei, assim, eu nunca falei, sem falar diretamente sobre ele. Pelo título, vocês já sabem que é sobre síndrome do pânico e transtorno de ansiedade. Depois que eu assisti aquela série lá do Netflix dos 13 porquês, eu não sei porquê, eu fiquei com muita vontade de gravar um vídeo falando sobre isso, sobre problemas emocionais, né? Porque eu não sei dizer porque que eu digo, eu não falo assim que eu tenho problemas psicológicos ou psiquiátricos, mas eu acho que as coisas, as minhas crises me abalam de uma forma emocionalmente, assim, o meu emocional se abala. E eu acho que no fundo eu já tinha uma vontade de falar sobre isso desde que eu vi vídeos, relatos de algumas outras pessoas que eu conheço falando sobre, né? Desde que eu vi o vídeo da Andressa Chaban falando o relato dela, e aí eu assisti a série, eu fiquei com bastante vontade, assim, de falar sobre. E certo dia, eu conversando com uma amiga, ela começou a me falar como ela tava, a gente falando sobre a vida e tal, e ela começou a falar assim de ter pensamentos estranhos, pensamentos negativos, medo de sair de casa, medo do que poderia acontecer com ela, com a família, com o filho. Assim, sabe quando a pessoa tá com uma necessidade de desabafar, sabe quando tá com muita coisa assim, ai, preciso falar. Eu falei, gente, será que é o momento de eu falar sobre o que acontece comigo? E eu acho que eu contar a minha experiência fez bem a ela, e isso fez nascer mais, assim, a vontade de contar tudo que já me aconteceu. E daí eu vi um post da Vitória, do Borboletando, vi um vídeo da Bia Giacomini, eu falei, e conversei com algumas pessoas, conversei com a minha mãe, foi a única pessoa, assim, família com quem eu conversei, e eu falei, quer saber? Eu tô sentindo muito desejo, muita coisa assim no coração de contar tudo, né? E vou falar. Vou falar porque eu do Subaú, vou falar. Então, a minha história, assim, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, né? Eu sempre fui uma criança ansiosa, digamos assim. Se eu tinha algum lugar pra ir, alguma coisa, se eu fosse passar um dia na casa das minhas amigas, eu nem dormia. Praticamente eu nem dormia, porque eu sabia que no dia seguinte ia acontecer alguma coisa muito legal. Assim, eu sempre fui. E na minha vida, eu sempre tive a tendência meio a ficar depressiva. Qualquer coisa me abalava muito, qualquer coisa eu ficava mal. E eu sofri muito bullying e tal. Mas a primeira crise de pânico mesmo que eu tive foi com 15 anos, quando eu troquei de escola. Que eu fui pra uma escola nova e foi, tipo assim, um dos piores anos da minha vida. Mas, assim, ao mesmo tempo foi bom porque, tipo, os melhores momentos, os melhores amigos que eu fiz foi naquele colégio. Mas eu digo que as minhas crises de pânico vieram mesmo depois que eu sofri um assalto. Eu tinha 19 anos, eu tava vivendo um momento maravilhoso, que eu fazia faculdade, eu arrumei meu primeiro emprego. E na minha segunda semana de trabalho, eu voltando, a van que eu tava foi tipo sequestrada. Os bandidos entraram, levaram a gente pra uma favela e tal. Eu vi arma ser apontada na cara de criança e tal, foi horrível. E desde então, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Locais fechados, com muita gente, pra mim é horrível. Eu não consigo pegar condução ônibus, van, Kombi,
com muita gente. Horrível, assim, naquela época a sensação que eu tinha era que alguma coisa muito ruim ia acontecer. A minha sensação era a sensação de morte. E logo depois eu fui estudar à noite, e da faculdade até onde eu pegava o ônibus para voltar para casa era horrível. Assim, porque eu olhava para trás e não via ninguém, sabe? Dentro do ônibus eu parecia a garota do Exorcista. Eu ficava olhando para trás, assim, e o tempo todo, porque eu achava que qualquer pessoa estranha que entrasse ia fazer algum estardalhaço, alguma coisa muito ruim ia acontecer para todo mundo que estava ali dentro. Então, as minhas crises de pânico era horrível, horrível. E eu acho que para quem sofre disso, o medo de ter uma crise é pior do que ter uma crise em si. E tomei medicação e tal. E é horrível, porque você sofre preconceito, a sua família não entende o que você tem. Até entender demora, até você entender o que você tem demora. As outras pessoas soltam piadinhas, amigos soltam piadinhas, os boys soltam piadinhas. É tipo, tinha amigas que falavam, você é muito nova pra tomar remédio. Boy que já disse, olha, se você ficar tomando remédio de maluco, não dá pra gente ficar junto. E tipo, se eu tomo remédio, é porque eu preciso. Quem tá com dor de cabeça toma remédio porque precisa. Quem tá com dor de barriga toma remédio porque precisa. Sabe? E o meu medo naquela época era que eu ficasse maluca. Pra quem não é daqui do Rio, naquela época, a única noção que eu tinha era que eu precisava de ajuda. E como eu não sabia, né, de fato o que eu tinha, eu achava que eu tava ficando maluca. E pra quem não é do Rio não sabe, mas aqui tem um hospital de doentes mentais que é o hospital de gente dentro. O meu medo era que eu fosse parar naquele lugar. E eu só pensava naquilo. E se eu for parar naquele lugar, se eu tiver que ser internada naquele lugar? Na minha cabeça aquilo martelava. E eu acho que de tudo, o pior pra mim era a insônia. Era ficar sem dormir. No início era bom porque eu era uma pessoa produtiva. Eu não dormia, mas eu criava post pro blog. Eu não dormia, eu fazia foto. Eu não dormia, eu fazia texto. Só que por fim eu já não tinha mais imaginação, eu já não tinha mais vontade. E é aquilo, cabeça vazia é a oficina do diabo. Eu só pensava merda o tempo todo. Eu só pensava besteira, 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 besteira o tempo todo. Eu pensava em me matar, eu ficava maquinando na minha cabeça uma carta que eu escreveria se me matasse, o que eu ia falar e tal. Até que, com o tempo, não sei se foi Deus, com o tempo assim, eu fui melhorando e outras coisas foram acontecendo. Eu não sei se foi da idade ficando velha e tal. Mas a única coisa, apesar de todo esse tempo, eu tenho as minhas limitações. Toda hora eu vou olhar porque eu tô falando muito, né? E voltando, eu fiquei bem. Eu fiquei, digamos que quase uns 3 anos sem medicação alguma. Vivendo normal, com as minhas limitações, com os meus problemas de não conseguir pegar um transporte público, né? Isso acarreta problemas financeiros, né? Porque no dia que a gente tem dinheiro para pegar um táxi, pegar um Uber, as piadinhas das pessoas ficarem me chamando de Angélica porque pega táxi. Eu tenho um primo que fica me zoando por causa de ônibus. Vamos pegar um 397? Querida, eu tenho vontade de dar um soco cada vez que você fala isso. Até que a minha vida mudou quando eu comecei a trabalhar fora. E o ambiente de trabalho, a convivência com as pessoas, as coisas foram mudando, foram tomando uma proporção que chegou num momento que eu não me adaptava ao lugar, eu não me adaptava à doutrina, a doutrina de trabalho, a forma de trabalho, tudo. E
Na minha vida, uma coisa que eu sempre tive muito medo era ser burra. Eu tinha muito isso, assim, quando eu era criança eu escutava muito aquilo que se você for burro, você não passar de ano, você vai puxar carroça, aquelas coisas de antigamente, assim, aquilo que você escuta, aquelas besteiras antigas. E não que eu queira saber de tudo, mas eu tenho muito aquilo fixo na minha cabeça, eu tenho que ser boa naquilo que eu faço. E chegou num ponto que eu não era mais uma pessoa proativa, eu não tinha ideias, eu não tinha iniciativa, eu não conseguia fazer mais nada, era como se eu tivesse congelada. E eu comecei a ficar tipo, eu queria que na minha vida eu tivesse um controle remoto, igual naquele filme Clique, do Adam Sandler, que ele tinha um controle que ele conseguia avançar as coisas, sabe? E eu queria que conseguir avançar os momentos, eu só queria que aquela situação passasse. E eu comecei a ter, era aquilo quase que religiosamente, todos os dias, me dava uma agonia, era uma coisa assim, como se tivesse muito ar passando, como se meu coração tivesse acelerado, acelerado, acelerado. E eu ia, me trancava no banheiro e ficava, Senhor, o que é isso que está acontecendo comigo? A minha vontade era levantar, sair correndo, abrir o portão e sair correndo. E a diferença de quando eu tinha as minhas crises de pânico é que a todo momento eu queria correr para minha casa. Eu achava que eu só estava protegida na minha casa. E dessa vez não, eu tinha essas crises até dentro de casa. Eu achava que eu não estava protegida em lugar nenhum. E quando eu tinha essa vontade de sair correndo, abrir o portão e sair correndo, se me falasse para onde você vai, eu não sabia. Eu só não queria estar ali. E tudo que eu queria o tempo todo era que essa situação passe. Eu queria adiantar as coisas, eu queria que tudo aquilo passasse, eu queria avançar. Eu queria avançar tudo, eu queria que tudo resolvesse, eu queria tudo adiante, eu queria que tudo fosse adiante, que tudo corresse, sabe? Que o tempo corresse. E eu comecei a ficar muito mal, muito mal, muito mal. E eu comecei a comer desesperadamente, eu comecei a engordar muito, mais do que eu já estava gorda, por outros problemas hormonais, estresse e tal. E eu procurei uma médica, hoje eu me trato com uma neurologista e ela falou que hoje eu tenho um transtorno de ansiedade e estava já desenvolvendo compulsão alimentar, né? Pelos tempos que eu ficava ociosa, insônia, compulsão alimentar. Então, sabe por que eu resolvi contar, assim, toda a minha história? Eu mostrei pra você que eu levo uma vida, assim, razoavelmente normal, né? Razoavelmente não, eu levo uma vida normal. E que quem tem esses problemas que eu tenho, imagina, na minha vida é como se fosse um eletrocardiograma, é cheio de altos e baixos. Tem dia que eu tô leve, tem dia que eu saio normalmente, como se eu não tivesse problema nenhum. Mas tem dia que eu sou como um caramujo, eu não quero sair de casa, eu quero ficar trancada, na verdade, a maioria dos dias. E isso, o problema atrapalha a minha vida, sim, em muitos momentos. Eu já perdi muitas oportunidades, sabe? De estudar, muitos eventos, sabe? De blog, muitos momentos que eu podia estar, festa, eventos de família, momentos que eu podia estar com os meus amigos. Muita coisa, sabe? Às vezes eu vejo como que é uma coisa que atrasa a minha vida, mas às vezes eu vejo como que é um propósito de Deus e tal. Eu tomo medicação, hoje eu tomo 2 medicações e você tá vendo que eu não tô grogue, eu não ando grogue por aí, tá? Enfim, eu vejo que se hoje eu preciso tomar medicação, eu vou tomar, sabe? Se Deus quiser, eu não precise pro resto da minha vida, mas hoje é um momento que eu preciso tomar, sabe? Sem a medicação eu fico mal, muito mal. E é aquilo, eu não posso parar a qualquer momento porque eu quero parar, porque eu não quero mais tomar. Eu não posso fazer isso, que isso vai me fazer mal. E
eu fico muito triste quando eu vejo alguém falar assim, eu já ouvi muito, para com isso é palhaçada, isso é frescura sua, pobre não pode se dar o direito, pobre não pode ter isso, eu não escolhi ser assim, eu não escolhi ter esse tipo de problema, se eu pudesse eu não ia ter, se eu pudesse eu seria uma pessoa forte, que nada me abalaria, assim, eu nunca ficaria mal por isso, por nada ia me deixar assim, mas eu sou, entendeu? E eu queria ser diferente, mas Deus quis que eu fosse assim. E é como se eu matasse um leão por dia e a trancos e barrancos eu tô aqui. E é que tem gente que tá mal e não sabe o que tem, sabe? Se você tem algum pensamento estranho, se você tá com medo, se isso tá começando a atrapalhar a sua vida, se isso tá começando a tirar o seu ir e vir, procura uma ajuda. Às vezes você está se sentindo mal porque a gente tá num mundo que a gente vê tanta coisa ruim acontecendo, ou tem tanta informação, tanta coisa que a gente precisa fazer, tanta coisa que a gente tem que guardar na cabeça, que a gente não consegue acompanhar. Às vezes você só precisa conversar, você só precisa relaxar. Ou então, se o negócio tá tão sério que tá atrapalhando sua vida, procura um médico. Às vezes é mais sério do que você imagina, ou às vezes pode não ser nada. Mas não faz mal você procurar alguma coisa, né? Mas, ou se você tem algum problema, você não precisa se esconder. Você não precisa sair gritando, olha, eu tenho problema, olha, eu tomo remédio, eu tomo tarja preta, não sei o que. Você não precisa sair gritando pra todo mundo, porque tem muita gente que quer saber o que a gente tem só pra saber, né? Pra fazer fofoca. Mas você não precisa se envergonhar, porque ninguém vai comprar o seu remédio, ninguém pergunta, ninguém vai segurar sua mão quando você estiver mal. Mas se cuida, assim. E em tudo isso que aconteceu, eu vi que eu sou mais forte do que eu imagino, sabe? E é um dos motivos de eu ser um tanto ausente aqui no canal, no blog, às vezes ficar super abandonado, porque muitas vezes eu não tenho ânimo, assim, não tenho vontade, sabe, de estar aqui. E pra fazer trabalho mal feito, melhor não fazer, né? Vim aqui sentar, fazer um vídeo porco, sabe? Fazer mal feito é melhor. Falo que eu pensei e repensei muito antes de gravar esse vídeo, é sério. E eu não quero fazer disso um assunto foco no canal, sabe? Porque quem tem qualquer tipo de problema não quer fazer dele o assunto central, sabe? Porque quando a gente tá com algum problema, seja ele lá qual for, doença, dinheiro, casamento, o que for, a gente quer discutir, até porque o céu é azul, mas não quer falar sobre o assunto, ok? Então é esse vídeo, e depois só Deus sabe se vou falar. Fiquei, acho que mais de um mês planejando o que eu ia falar nesse vídeo, sério, assim, que não fosse uma vitimização, que não é, e que eu falasse, assim, a minha história, como foi, que eu ajudasse as outras pessoas, porque esses tipos de problemas, assim, de doenças, é muito difícil das outras pessoas que estão de fora entender, sabe? Porque é bem o que a Bia Giacomini falou no vídeo dela. A pessoa, se ela tá com o braço, uma perna quebrada e ela reclama de dor, as outras pessoas entendem que ela tá com dor. E a gente, assim, que passa por isso, a gente tem uma dor, tipo assim, é por dentro, é no nosso sentimento, sabe? E como as outras pessoas não estão vendo a gente com algum machucado, uma coisa, acha que é bobeira, fica assim, o que te falta? Você tem tudo, mas, sabe? Às vezes a gente não perdeu nada, não aconteceu nada de muito grave, sabe? E são problemas que não mexem só internamente, assim. Eu já fiquei placas roxas
pelas pernas, até ficar joelho e eu não lembrar onde eu tinha batido e tá lá com o rosto no joelho e ficar onde eu me machuquei e não lembrar. Perder a voz, ficar tipo 15 dias sem voz, rouca, febre, diarreia, coceira pelo corpo, ficar toda empolada, queda de cabelo, gastrite, hoje eu tenho gastrite crônica, tudo isso. Eu acho que o emocional pode desenvolver muitas outras coisas, mas eu só queria dizer que isso pode acontecer com todo mundo, sabe? E cada um reage de uma maneira. E se você que tá vendo isso nunca passou, não desdém de quem passa, porque só quem passa que sabe. É aquele velho clichê, só quem já passou compreende o outro. E, fim. Bom, eu maquinei tanto na minha cabeça, tanto que eu ia falar, e sinceramente eu não sei se ficou bom, sabe? Eu não sei, eu fui falando aqui assim, que veio na hora, e agora eu não sei, eu não sei se ficou bom, eu não sei se a minha cara tá boa, eu não sei se ficou bom, mas tudo que eu falei assim foi o que veio do coração, veio de tudo, e eu espero que você que tá aí, que assistiu, que tá com algum problema, tá passando por alguma situação, que você fique bem, sabe? Segura o rojão, se tá pensando em fazer alguma besteira, não faz. Meu e-mail tá aqui embaixo, se quiser mandar e-mail, manda, deixa seu comentário, conta a sua história. Tem muita gente que tá na mesma que você tá, você não tá sozinho, sabe? Não tá, tá todo mundo no mesmo barco. E é aquilo que eu falo, eu fiquei quase 3 anos super bem, achando que eu tava lá controladora e de repente ficou tudo, aquilo, a gente acha que controlou e é uma condição mesmo. Então é isso, fica com Deus, vai dar tudo certo, tá? Um beijo e até a próxima.